A salvação não pode ser apenas um validador da nossa caminhada. Na verdade, ela é o início de uma caminhada. Salvação não é uma justificação para nós fazermos o que nós queremos fazer, desde que tenha um final de semana meio que santificado, participando da adoração cantada, ou dando algumas ofertas aqui e outra ali. A salvação pela Escritura é um ato unilateral da parte de Deus em inocentar os culpados, com base no sacrifício de Cristo, e transformá-los de dentro para fora, reorientando a vida dessas pessoas em direção a Deus. Então nós temos visto que existem muitas coisas que o Evangelho faz, e algumas coisas que somente o Evangelho faz, por você e pelo mundo. Vimos que ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele é o milagre de Deus para operar a salvação no coração dos homens. Mas quando pensamos na pergunta, sim, ele é o milagre de Deus para a salvação dos homens, e eu creio no Evangelho, qual seria então a razão por que o grande Deus me permite estar aqui? Alguns podem dizer, eu estou aqui, eu existo, eu estou aqui nesse mundo ainda porque eu quero viver para a glória de Deus, ou estou aqui porque eu quero servir, ou estou aqui para adorar Jesus, eu estou aqui para conhecer Jesus. Só que todas essas coisas, elas serão parte do nosso currículo no céu. Faremos todas essas coisas com perfeição no certo. Nós adoraremos a Jesus com perfeição, nós serviremos a Jesus com perfeição, nós conheceremos a Jesus com perfeição. O que seria então distintivo que nós não podemos fazer no céu? E essa é a razão porque o grande Deus, depois de salvos, nos permite ainda estar na terra. E a resposta para essa pergunta está no texto que nós vamos estudar. Nós começamos a estudar e pela providência não conseguimos terminar, mas hoje, Deus permitindo, nós procuraremos concluir. 2 Coríntios capítulo 5. A resposta está no ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. O que nós podemos ou o que nós devemos fazer aqui deste lado da eternidade, que não faremos no céu, e que justifica a nossa permanência aqui. Enquanto Paulo continua escrevendo, tentando explicar o seu ministério, nós vimos que desde o capítulo 2 até o capítulo 7, Paulo está tentando explicar o que ele cria, por que ele servia da maneira como ele servia. Lembra que ele está escrevendo porque algumas pessoas, depois da sua saída, dele ter plantado essa igreja, alguns obreiros apareceram lá, usurpando a lealdade que os coríntios tinham ao Evangelho e ao apóstolo dos gentios, Paulo, estavam distorcendo determinadas verdades, fazendo uma coisa diferente. Paulo, então, escreve, e esta aqui provavelmente é a terceira carta, embora é a segunda que nós temos aqui, provavelmente no ano 57, escreve para ajudar esses irmãos a retornarem a uma lealdade ao Evangelho. E aí, enquanto ele faz isso, ele vai comparar o seu próprio ministério como apóstolo dos gentios com esses outros auto-intitulados apóstolos que estavam pervertendo a verdade do Evangelho e demonstravam essa diferença na maneira como eles se conduziam. O ponto alto deste argumento, dessa sessão, é o capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 2, quando ele fala não somente do seu motivo, ou o motivo por trás dele servir da maneira como servia, servir com intensidade, servir independente da cegueira das pessoas, independente da perversão das pessoas, independente da desistência, independente do rigor do ministério, independente das demandas, do desgaste físico. Ele sabia que mesmo que ele não fosse o tal na frente dos outros, em comparação aos outros, ele sabia que iria se apresentar diante de Deus como todos os discípulos de Jesus, iria comparecer diante do tribunal de Cristo, não para ser considerado salvo ou não, mas para demonstrar os efeitos do Evangelho, as obras que ele havia feito por causa de Cristo. Então, a partir do versículo 11, ele caminha para um ponto fundamental,
o motivo do seu ministério, o motivo da maneira como ele servia, era encontrada nessa disposição amorosa e graciosa de Cristo pelos pecadores. Esse movimento reconciliador de Jesus para com os homens. Paulo chega a dizer no versículo 14, no versículo 15, que o amor de Cristo, o amor que tem origem em Cristo, esse amor que nasce em Deus, gracioso de Deus para conosco, ele, pecador, controlava o apóstolo Paulo quando ele considerava que Jesus havia morrido por todos os crentes, e com ele, por isso, todos morreram. Morreram em que sentido? Morreram porque receberam a penalidade do pecado, mas morreram para aquilo pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu para que eles pudessem ser livres de uma vida magnetizada, de uma vida subjugada pelo próprio eu. Verso 15 vai dizer, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, que permanecem vivos, que respiram, não vivam mais para si mesmos, porque era assim que eles viviam no passado, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo toma a penalidade da minha morte, na morte de Cristo morre também eu para mim mesmo, eu como o controle da minha vida, porque era isso, esse caminho, essa atitude que me conduzia ao inferno. Pela graça de Cristo, ele toma a penalidade de uma vida vivida em função de mim mesmo e reorienta a vida agora controlada pelo amor de Cristo em direção ao próprio Cristo. Ele reorienta os planos, os recursos, o tempo, a educação dos filhos, o trato com a esposa, tudo é reestruturado. Para que fique claro que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o verso 17 ele conclui dizendo, e assim, desta maneira, se alguém está em Cristo, se alguém partilha, está unido com Cristo, misticamente, sobrenaturalmente em sua morte, sepultamento e ressurreição, em sua obra magnífica, este é nova criação. Este partilha no presente dos efeitos futuros e sobrenaturais do que Deus tem entendido operar de uma maneira completa nos nossos corações no futuro. Esses vivem de uma maneira a antecipar a reestruturação completa, a glorificação que irá acontecer neles naquele dia. Começando essa modificação de dentro para fora. Eles são nova criação. As coisas antigas já passaram. Houve um ponto na vida de todo discípulo de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. E eis que todas elas se fizeram novas. As coisas da nossa vida, elas morrem, são reestruturadas, elas são refeitas em Cristo. Mas é daqui estamos vendo apenas o motivo de Paulo viver e servir da maneira como ele vivia. E nesse mês de missões é isso que nós estamos fazendo. Definimos o evangelho no primeiro sermão, depois pensamos sobre os efeitos disso na nossa própria vida, o que deveria conduzir alguém para considerar missões, tanto o sustento, quanto a oração, quanto o envio. É Cristo, o seu amor reconciliador, que reestrutura a vida das pessoas. Mas tem mais. É isso que o verso 18 vai falar. Não somente o motivo é encontrado no amor sacrificial de Cristo, mas também a mensagem. Então temos o motivo anterior, que ele encontra a sua razão no sacrifício de Cristo, e temos uma mensagem intrínseca ao ministério cristão, que é encontrado no mesmo lugar, no amor reconciliador de Cristo. Então vamos fazer a leitura do versículo 18, do capítulo 5. E pela fé vamos ler até o verso 21. Diz assim a palavra do grande Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar mais uma vez. Tua palavra, Senhor, está aberta diante de nós. E nós precisamos da tua assistência, como sempre. Eu peço que o Senhor controle as nossas atenções, que elas estejam voltadas no texto sagrado, sem as distrações de um coração ansioso, irritado, intranquilo, mas submisso a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu peço a Ti, Espírito, meu Senhor, eu creio em Ti. Eu peço que o Senhor seja o nosso professor, que nos instrua como o Teu povo, a aprendermos sobre os privilégios, sem ignorarmos nossas responsabilidades. Eu imploro que ao final desse tempo, o que for humano seja esquecido como deve ser. Mas aquilo que vier na autoridade do Senhor, seja o martelo que despedaça a penha. É o que nós imploramos, no nome de Jesus. Amém. Nosso texto começa com um sumário. Ora, tudo isso provém de Deus. A gente pode entender esse tudo isso como Paulo concluindo o seu argumento do passado. Ele está dizendo, o serviço que eu faço, que não é baseado no que os homens acham, mas baseado na minha consciência do tribunal de Cristo, o serviço que eu faço, que é resultado da compreensão do senhorio de Cristo sobre a minha vida, e o serviço que eu faço, que é o resultado de ser uma nova criação, tudo isso, todas essas coisas, a nova posição diante de Deus, tudo isso provém do próprio Deus. Tudo isso tem o seu nascedouro em Deus. Não é feito pela minha imaginação, não foi criado ou inventado por mim. Foi Deus que originou todas essas coisas. Tudo isso provém de Deus. E aí ele diz, começa o seu argumento, ou mudando um pouco. O serviço cristão encontra a sua mensagem no amor reconciliador de Cristo Jesus. Paulo então diz que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esta palavra reconciliação, como vocês podem ver aí, aparece em quantas vezes nesse texto que nós lemos? Versículo 18, uma vez, mais embaixo outra vez, 2, versículo 19, mais uma vez, 2 vezes no final dele, versículo 20, outra vez, aparecem 5 vezes. É uma palavra muito importante. A reconciliação dá a ideia de apaziguar ou remover aquilo que causava inimizade entre duas partes. Reconciliação só é necessária porque Paulo está presumindo pela própria Escritura que os homens estão de fato em inimizade contra Deus. E por causa disso, é necessário um movimento de reconciliação. É necessário alguém que possa arbitrar entre os dois e remover a inimizade que atrapalhava o relacionamento e mudar essa situação e esse status de inimigo para amigo. A reconciliação, então, não é somente uma mudança, como falou nos versículos anteriores, uma mudança pessoal. Eu sou uma nova criação e tudo se fez novo. Mas tudo vem de Deus, que gerou não somente essa transformação pessoal, mas essa transformação social. Os meus relacionamentos foram transformados. Aqui, frisando em primeiríssimo lugar, o meu relacionamento com Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Essa reconciliação com o próprio Deus. E a pressuposição, meus queridos, é que embora os homens tenham sido criados por Deus, criados para amar a Deus, criados para conhecer a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, encontrar paz em Deus, os homens estão em inimizade contra Deus. Talvez essa seja uma verdade difícil de engolir.
Porque nós vivemos uma vida normal, caminhamos e fazemos as coisas, e fazemos assuntos até religiosos e tudo, e achamos que tudo está às mil maravilhas. Mas Paulo fala de uma maneira objetiva, de que tudo o que aconteceu, todo esse privilégio que Deus nos deu, nos colocando em outra posição diante dele, tudo isso proveio de Deus. E aí ele frisa um aspecto especial dessa salvação que se operou por meio do Evangelho, a reconciliação. Reconciliação é mais do que simplesmente o perdão dos pecados. O perdão dos pecados fala em quitar uma dívida que existia. A adoção, que é outro aspecto, fala de deixar de ser filho do diabo para ser filho de Deus. A redenção fala de uma libertação ou um resgate por meio do pagamento, isso é, do sangue do próprio Cristo. A reconciliação fala de um retorno de partes que eram antagônicas. Deus, na salvação, não somente perdoou os nossos pecados, nos fez seus filhos, nos tirou do mercado, nos comprou do mercado, da escravidão do pecado, mas deseja ter um relacionamento de amigo conosco. Ele nos reconciliou consigo mesmo. É Ele quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. O texto diz: Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Sozinho o homem não pode reconciliar-se com Deus. Deus, no entanto, enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para remover essa inimizade, atrair os homens e mulheres para o Senhor. E é por isso que apenas que aqueles que estão em Cristo, eles podem ser amigos de Deus. Aqui talvez seja uma das coisas mais claras em perceber a diferença entre os sistemas religiosos que nós encontramos ao redor do mundo e o meio estabelecido por Deus para reconciliar. Porque quando você olha, estudando as religiões mundiais, mesmo as religiões históricas ou antigas, milenares, como o confucionismo, o shintoísmo ou o budismo, esses que carregam o status de serem religiões provadas ao longo do tempo, todos eles têm um determinado padrão. O padrão que está no espiritismo, o padrão que está no catolicismo romano, o padrão que está no senso comum da ideia de justiça brasileira, e que está em outras religiões, é que o homem, de alguma forma, pode por si mesmo resolver o problema de pecado. Porque é ponto pacífico que todos nós somos pecadores, que nós não nascemos bons, perfeitos, que nós erramos, mesmo as nossas leis ou as leis dos nossos pais, que podem ser não tanta coisa, nós as quebramos e por isso nos tornamos réus ou pecadores. Toda religião, toda tentativa de religar-se com Deus precisa dar conta de resolver esse problema do pecado. Todas as religiões que não sejam a Escritura, aquela que a Escritura, ou o meio que a Escritura diz, vão se concentrar em dar determinados passos em busca dessa salvação, ou dar determinados requerimentos religiosos que tornam a salvação como uma conquista. Se você é islâmico, você vai concentrar-se naqueles pilares, vai fazer o Ramadã, vai fazer determinadas esmolas, ou vai fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Se você segue o budismo, você vai galgar a ataraxia e chegar ao nirvana, a iluminação, perder-se para se encontrar. Se você segue Allan Kardec ou é kardecista, você precisa fazer boas obras, porque sem boas obras não há salvação. Se você for católico, você vai seguir os sacramentos, que vai desde o seu batismo, quando era criança, pela fé dos seus próprios pais, não da sua, até casamento, terminando com a extrema-unção. Todos esses são pontos, todos esses são passos, todos esses são estruturas criadas pelos homens com o objetivo de dar ao homem determinadas possibilidades para que ele se reconcilie com Deus. E a verdade da Escritura: nenhum homem por obras da lei será reconciliado com Deus. A Escritura diz aqui uma vez mais: foi Deus ou de Deus não somente a ideia, a iniciativa, mas o meio.
Foi Deus que se reconciliou, ou reconciliou consigo mesmo, a nós, por meio de Cristo. Aqui resume o que nós fazemos nessa terra que não podemos fazer no céu. Essa é a coisa mais fundamental que nós, como igreja, o que nos distingue de outras instituições que podem ajudar os órfãos ou podem ajudar as viúvas, ensinar aqueles que são analfabetos a ler e a escrever, ensinar inglês e todas as outras boas obras, fazer pilates. Nós podemos fazer essas coisas, mas se essas coisas se tornam aquilo que nos distingue como igreja, nós nos perdemos. Somos nós, discípulos de Jesus, que recebemos a reconciliação da parte de Deus e agora podemos fazer aqui, não no céu, a proclamação de que os homens podem se reconciliar com Deus por meio da solução estabelecida pelo próprio Deus em Cristo. É isso que o texto está dizendo. A iniciativa vem do próprio Deus, é Ele que propõe a salvação, a reconciliação, a remoção da amizade, é Ele que faz, e Ele faz por meio de Cristo. O texto continua, ele diz não somente que isso aconteceu por meio de Cristo, mas que ao fazer isso, outra coisa foi feita também. Sabe aqueles bem casados? Não pode existir um bem casado que não seja duas partes, estou certo? Pelo menos eu nunca vi. Se existir, a minha ilustração perdeu-se. Mas os bem casados são isso. Duas coisas juntas ali, né? O que o texto diz? Olha o movimento. Ora, tudo isso provém de Deus, versículos anteriores, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Isso é o que Deus faz, isso são os privilégios. Deus toma a iniciativa, providencia o método de se reconciliar conosco. E aí Ele nos dá o ministério da reconciliação. Isso é responsabilidade. Paulo começou de maneira clara com os privilégios, porque de fato ele acredita, na própria vida ele tem visto isso, compreender sobre o amor de Cristo, tem controlado, tem funcionado como um catalisador e um combustível para que ele viva uma vida intensa, controlado pelo amor de Cristo. E agora ele vira para os coríntios e diz, tudo isso veio de Deus. O que é que Deus diz? Eu vou dizer para vocês. Ele veio de lá, tomou a iniciativa, veio ao nosso encontro, e ao vir ao nosso encontro, nos reconciliando consigo, Ele nos faz de inimigos para amigos. Ele nos reconcilia, e ao fazer isso, nos transforma em reconciliadores. O Deus reconciliador, Ele não cria somente filhos, Ele não cria somente perdoados. O Deus reconciliador, Ele não cria somente igrejas, Ele não cria comunidades, Ele não cria estudantes de teologia, Ele não cria pessoas que se batizam. O Deus reconciliador, Ele cria reconciliadores. Isso deveria estar no DNA da nossa vida. Ao caminharmos, ao andarmos, isso deveria definir o que nós fazemos. O que um discípulo de Jesus faz? Eu digo aos homens como eles podem se reconciliar com Deus. E ao dizer isso, eu pressuponho que os homens estão em inimizade, que Deus, por Ele mesmo, traçou um meio de se tornar amigo do homem por meio de Cristo. Ele migra, então, das responsabilidades, ele migra dos privilégios para as responsabilidades, nos dando o ministério da reconciliação. O versículo 19, ele explica um pouco mais essa palavra a saber, ou significa ou seja. Ou seja, deixa eu explicar melhor para evitar confusão, é como se ele dissesse aí. O que aconteceu? Ele diz, Deus estava em Cristo. Deus Pai, Ele estava em Cristo, a divindade estava em Cristo. Ele não está dizendo que Cristo, Ele consumia tudo que era divino. Apesar de Deus, Filho, morrer na cruz, existia Deus fora de Cristo, que não morre na cruz. Deus Pai, Deus Espírito. Mas a divindade estava em operação. O Filho estava ali cumprindo uma ordem ou um programa divino. Deus, em sua complexidade, em sua completude, estava operando em Cristo. Porque todo pecado, todo problema, toda inimizade, todo devaneio
do homem contra qualquer que seja a lei é contra Deus. Deus estava em Cristo. De novo ele diz, reconciliando consigo mesmo o mundo. Como ele fez isso? O texto, ele explica como é que Deus conseguiu reconciliar consigo as pessoas do mundo. Ele não levou em conta os pecados dos seres humanos. Ele não levou em conta os pecados dos seres humanos. Então, o que ele fez com os pecados dos seres humanos? Ele fez vista grossa, rabo de olho, passou pano? Se o grande Deus fizesse isso, ele não seria o Deus que é, o Deus da Bíblia. Ele não pode fazer isso. E aí que surge Cristo. Não é à toa que o pregador Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 42, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Lucas capítulo 24, o próprio Senhor diz aos seus discípulos, e em seu nome, no nome do Messias, de Cristo, será pregado arrependimento para remissão, para o perdão de pecados a todas as nações. Mesmo que a sua sinceridade e o seu amor e a sua devoção a qualquer um dos santos, daquele que matou o dragão na lua, a Maria Virgem, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua sinceridade em qualquer outra pessoa que não seja Jesus e a sua obra de morte e ressurreição está fadada ao fracasso. A maneira como Deus reconcilia-se com o mundo não é por nada do que o homem faça. Não é por dar dízimo, não é por boas obras, não é por beijar a esposa ou educar os filhos. Não é nada que um sistema possa dar. É Deus que provisiona a nossa salvação e a nossa solução. Ele não levou em conta os pecados dos seres humanos. Se nós olharmos o Romanos capítulo 3, quase a mesma expressão aparece aqui, no capítulo 3 de Romanos. Ele diz assim no versículo 21, na verdade no versículo 20, ele diz, porque ninguém será declarado inocente ou justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém será inocentado diante de Deus por obras da lei, por obediência à lei, mesmo que seja a lei de Deus. Ele diz, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, sendo que a lei não pode salvar o homem, então Deus estabeleceu uma maneira de salvar o homem que não é o resultado da obediência do homem, sendo que o homem não pode obedecer perfeitamente como Deus requer. Então, se Deus quer salvar alguém, ele tem que encontrar um malabarismo que conserve a sua justiça, ao mesmo tempo ele não mude de direção e não culpe o homem como de fato o homem é culpado. Preste atenção, irmãos. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Sendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora prestem atenção. A quem Deus apresentou como propiciação. Propiciação é o meio, é uma palavra grande, é o meio de Deus se tornar propício. O meio de Deus se tornar propício, o versículo diz, é no seu sangue, na morte de Jesus. Quem Deus apresentou como meio de ser apaziguado justamente no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, não tratando os pecados como eles de fato mereciam ser tratados. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, quando a vinda de Cristo, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então prestem atenção.
Os homens estão em inimizade contra Deus. Não é que o homem é vítima, a não ser vítima de si mesmo. O homem é um rebelde, é um pecador perdido, rebelde contra as leis de Deus. Eu e vocês. Deus não pode simplesmente passar por cima. Deus não pode simplesmente escolher perdoar. Você não tem problema em perdoar, mas Deus tem. Você não tem problema de perdoar porque você precisa de perdão. E perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aquele que nos tem. Sabe quantas vezes Jesus fez essa oração? Nunca. Ele nunca precisou. Todo pecado é contra ele e o próprio Deus. Deus tem um problema, porque ele não pode simplesmente inocentar o culpado com base ou no sofrimento, com base na piedade, com base numa boa obra. A justiça demanda que ele responda com a ira justa. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então a única maneira precisa vir do próprio Deus, porque o homem fadado em seus pecados, morto em seus pecados, na sua religião, não consegue se religar com Deus. Ele está completamente indiferente, alguns ativamente, outros passivamente, alheios à vida de Deus. Deus, porque é misericordioso e gracioso, e quer salvar alguns para mostrar a sua graça e a sua justiça. Ele espera desde a época do justo Adão, caminhando, até que finalmente surge Cristo. E ele vive uma vida perfeita. Quando ele morre na cruz, Jesus pega todos os pecados do que iam criar, acumulados ao longo dos séculos, e derrama sobre a cabeça de Jesus na cruz. Jesus aceita isso de maneira voluntária, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E aí Deus pode acreditar a justiça de Jesus, porque ele nunca pecou, sobre aqueles que têm fé em Jesus, e a dívida que aqueles desgraçados, eu e você, tínhamos por causa dos nossos pecados, são satisfeitos na morte de Jesus. De maneira que Deus pode ser assim, justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que plano fabuloso! Isso está no coração do Evangelho. Este movimento gracioso da parte de Deus, que nós éramos completamente indiferentes, foi traçado pelo próprio Deus, realizado pelo próprio Deus, e deve trazer glória somente a Deus. Deus estava em Cristo, agindo em Cristo, reconciliando consigo as pessoas desse mundo. Como? Resolvendo atribuir os seus pecados, não a elas, mas ao próprio Cristo. E receber a justiça de Cristo, agora acreditada a elas pela fé. Não somente para que elas fossem salvas. Olha o que diz o final do versículo 19. Vejam o movimento do privilégio para a responsabilidade. Vejam como lados de uma mesma moeda. Não acham que vocês foram salvos ou reconciliados para viverem uma vida reconciliada, caminhando e cantando e seguindo a canção? Nós fomos salvos ou reconciliados, e ali, no DNA da nossa salvação, Deus nos deu uma responsabilidade atrelada com um privilégio. Isso é o ministério da reconciliação. Nos deu a palavra ou a mensagem da reconciliação. Se não tem nada o que dizer, o seu colega de trabalho precisa disso. Ei, o que você faz para se reconciliar com Deus? Ei, como é que você vai se reconciliar com o Senhor? Eu não sabia que precisava. Pois precisa. O que a Bíblia diz é que os homens estão inimigos de Deus. E Deus traçou um plano para essa reconciliação. Você precisa ouvir. E é isso que eu quero lhe dizer. Então ele não leva em conta os pecados dos seres humanos e nos confia a palavra, a mensagem, nos confia a informação, nos confia a pregação da reconciliação. Ele aplica isso no versículo 20, com esse portanto, traçando como se fosse uma conclusão lógica. Dessa maneira, se Deus fez assim, se o Deus reconciliador cria reconciliadores, eles usam uma outra palavra, portanto, somos.
Somos embaixadores em nome de Cristo, nós que estudamos no Sibima. Somos embaixadores em nome de Cristo, nós que estudamos e memorizamos João, o Evangelho inteiro. Somos embaixadores em nome de Cristo, nós que já temos 30 anos de fé. Somos embaixadores em nome de Cristo, nós que já sabemos cantar. Todos aqueles que foram reconciliados com Deus foram criados em reconciliadores, e dessa forma são embaixadores. A terminologia embaixador era muito comum naquela época. Não é tão, os embaixadores de hoje não funcionam da mesma maneira como era naquela época. Eles podem ter muitos embaixadores representando uma autoridade, não um parlamento ou alguém líder da autoridade executiva, ele era o rei. Insultar o embaixador era insultar o próprio rei. O embaixador era enviado na frente com autoridade para falar em nome do rei. É exatamente o que ele está dizendo. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores enviados por ele para falar em seu nome. Nós somos representantes, precursores, porque todos esses irão prestar contas diante de Cristo. Todos esses, porque Filipenses capítulo 2 diz que toda criatura, no céu, debaixo da terra e debaixo da todo mundo, vai se dobrar diante de Jesus. Nós antecipamos este encontro com Jesus por avisar aos homens de que Deus traçou um meio de se encontrar com Ele reconciliados, e não como um juiz justo. Nós vamos na frente. Nós somos embaixadores, em nome de Cristo, em lugar de Cristo. Nós não representamos a nossa igreja. Você não precisa falar da igreja do Planalto, fale de Cristo. A gente não precisa promover a Planalto, precisa promover Cristo. As informações sobre a Planalto não salvam absolutamente ninguém. Quem salva o pecador é Cristo. Também não precisa saber sobre você, sobre como Deus lhe abençoou, sobre as suas felicidades. Se você quiser falar disso, que fale apontando para Cristo. Mas não perca a oportunidade de falar em nome de Cristo, preparando os homens para o encontro com Cristo naquele dia. Os privilégios são muitos, eles concluem dizendo: todas estas coisas são de Deus. O que são de Deus? De Deus. Que Deus? Aquele que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o privilégio de termos um ministério da reconciliação. Como assim? Eu estou dizendo é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? Não imputando aos homens as suas transgressões. E agora, sendo que Cristo foi assunto aos céus, a maneira como os homens são reconciliados são por meio de pessoas como eu e você, seus embaixadores. Meus irmãos, isso é grande. Deus nunca mais salvará ninguém se os homens não ouvirem o Evangelho. Deus nunca salvará alguém senão pela crença consciente no Evangelho. Deus, em sua sabedoria, encapsulou o poder de salvar pela articulação da informação do que Deus fez em Cristo. Sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, conforme as Escrituras. E essa mensagem não está escrita nos céus. Essa mensagem precisa ser proclamada por meio daqueles que são embaixadores em nome de Cristo. Semana eu estava trabalhando, nem sempre é fácil. Essa semana eu estava, no meu dia de folga, trabalhando, pintando na casa que a gente vai se mudar. E aí perguntei se alguém poderia me ajudar. A razão porque eu não chamei vocês é porque eu acho que a maioria de vocês é crente, chamei 2 descrentes. Para eles lá. Enquanto eles fazem lá, comecei a falar de Jesus e vai e volta, tal, vai e volta. Coloquei a música aqui, enquanto botava a música explicando o Evangelho, o camarada lá do lado de fora cantava uma música do Quinto dos Infernos.
E aí eu disse, rapaz, eu tentava falar, e ele cantando, eu escutando a música, eu disse, rapaz, que habilidade que esse homem tem, escutando bem altão a música que ele consegue cantar, sem radinho. No final do dia, eu preciso falar contigo sobre a reconciliação. Como assim, o senhor não me chamou, não foi para pintar a casa? Mas antes de ser patrão, eu sou embaixador. E como embaixador, eu preciso dizer que você precisa se reconciliar com Deus. Ele ficou olhando para mim como se eu tivesse 2 narizes. Mas ele vai voltar essa semana. Ele vai voltar essa semana. E ele vai ouvir isso. Não seria legal se nós tivéssemos algo assim simples? Não estou falando isso para ser heróis das histórias, é uma coisa simples que nós deveríamos fazer. Compartilhar como embaixadores em nome de Cristo. Para que fique mais claro, ele faz uma ilustração. É como se Deus, sabe o Deus que criou os céus e a terra? O Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra, o Deus que disse haja luz e houve luz. O Deus que do pó da terra fez o homem, o Deus que fez os enxames para povoarem o mar. Este Deus, independente, soberano, autossuficiente, glorioso, esse Deus, Ele exorta aos homens por nosso intermédio. Esse Deus que falava na época de Moisés, e os homens diziam, não, que Deus fale contigo, Moisés. Que falava, e o monte tremia, e o povo, nós vamos morrer. Este Deus é como se ele exortasse ao mundo por seu intermédio. É como se o grande Deus, que é servido, amado, adorado, que as pessoas cantam ao longo dos anos e ainda hoje e agora cantam sobre a sua beleza, a sua salvação, o seu poder nos céus, exortasse ao mundo por seu intermédio. Isso não deveria chocar todos nós? Como se Deus escolhesse uma maneira graciosa de participar. Nós não deveríamos precisar de tanto encorajamento. Deveria ser suficiente, como Paulo está argumentando. Olha o que Deus tem feito. Tudo isso provém de Deus, olha o que Ele tem realizado. Olha essas coisas. E agora, depois de reconciliar vocês, Ele transformou vocês em reconciliadores. Na verdade, Ele diz, vocês são embaixadores. Falam em nome do Rei, falam em seu nome, pré-anunciam o encontro que o mundo terá com Ele. Para que fique claro, é como se Deus falasse por intermédio de vocês. Não do pregador, não do pastor, não do mais velho, não do mais novo, não do instruído, de todo aquele que foi reconciliado, todo salvo pela graça de Deus, todo aquele que nasceu de novo. Todos nós, discípulos de Jesus, temos ao menos um ministério, uma responsabilidade, uma mensagem, um modus operandi. É isso que nós fazemos. Você não precisa cantar, não precisa participar do ministério de música, o ministério de pregação, o ministério infantil. O que você não pode deixar de participar é o ministério da reconciliação. Como se Deus exortasse ao mundo por seu intermédio. Usasse a sua e a minha voz fraca, e a sua e a minha estrutura fraca, e dissesse ao mundo, ei! Vocês têm que se reconciliar com Deus. Falo aqui em nome de Deus. Não tenho autoridade em mim mesmo, não criei essa história, falo na autoridade do Rei do Universo. Nós precisamos nos reconciliarmos com Deus. E o cristianismo pega, e todo crente pega esse tom profético, de ir contra um mundo que ignora a voz de Deus na criação e funcionarmos como o bradar de Deus a todos os pulmões, que o homem precisa se reconciliar com Deus. Ele deve se reconciliar com Deus. Paulo faz aqui 2 aplicações
A primeira delas é para os próprios coríntios. Em nome de Cristo, como embaixador, no meio do versículo 20, ele diz: então nós pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ao que tudo indica, parece que a maneira como eles estão vivendo, sendo que isso aqui é para os coríntios, ele está escrevendo, pode se referir tanto à mensagem da sua pregação para todas as pessoas, mas uma aplicação que inclui também os coríntios. É como se ele olhasse para a vida dos coríntios e dissesse que eles precisavam avaliar. Embora eles tenham recebido Cristo intelectualmente, sua falta de conformidade com o caráter dele demonstrava que havia um perigo de que a sua graça não tivesse um efeito efetivo ou significativo, de modo que Paulo apela para eles: ei, vocês têm que se reconciliar com Deus. Vocês têm que se tornarem amigos, precisam retornar. Essa não é a primeira vez que Paulo diz para aqueles que são tidos como crentes para considerarem a sua fé. Essas aqui eram pessoas que o sobrenatural estava bombando. Você precisa se reconciliar com Deus? Você precisa se reconciliar com Deus? Se é assim, em nome de Cristo, eu digo que você se reconcilie com Deus. Como diz o verso 2 do capítulo 6, no tempo aceitável eu escutei você, no dia da salvação eu socorri, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Salvação acontece quando os homens se reconciliam com Deus. Eles entendem que não conseguem resolver o problema do pecado a não ser por meio da solução ou abraçando a solução que Deus estabeleceu, vinda do próprio Deus, o sacrifício substitutivo de Cristo. Esta é a palavra da reconciliação, é uma maneira clara de nós explicarmos o evangelho da reconciliação. O apóstolo Paulo então termina esse texto no versículo 21, como se colocando um resumo. Vamos ler todos juntos o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui é um resumo da obra substitutiva de Cristo. Eu sei que os termos às vezes são difíceis, mas por favor, olhe a beleza do plano de Deus para salvar, olhe o custo e a sabedoria do grande Deus em salvar pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, aqui ele fala do próprio Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, poderia ser traduzido aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha nenhuma familiaridade com o pecado, o sem pecado, Cristo que nunca pecou. Cristo que era inocente em relação ao pecado, Cristo que estava sem pecado, Cristo que não teve nenhuma familiaridade com o pecado, no sentido de ter nenhuma experiência com o pecado. Este, que nunca presenciou o pecado de dentro para fora, apenas na vida das pessoas. Este que nunca poderia ter sido convencido de pecado. Este inocente, Deus o fez pecado por nós. O fez pecado poderia ser traduzido como o próprio pecado, ou poderia estar simplesmente dizendo como a própria oferta pelo pecado. Não é que ele se torna essencialmente o pecado, ou com que ele carrega a feiura e a malignidade do pecado. O que ele carrega é as consequências do pecado, como se Deus resumisse todos os pecados e as suas consequências nele e fora de Cristo. Aqueles que foram salvos não encontrarão nenhum pecado para ser punido. Aqueles que estão em Cristo, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque todo o pecado, presente, passado e futuro, foi reputado e colocado em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez uma vítima pelo pecado. Em outras palavras,
Deus o tratou como um pecador. Deus o tratou como se nele ele só visse pecado. O seu, e o meu, e o de Abraão, o de Isaac, o de Jacó, o de Abel, o de Diná, o de Simeão, o de Judá, o de Tamar, o de Paulo, o de Pedro, de João, de Oséias, de Amós, e por aí vai. Todos eles. Uma vítima pelo pecado. Deus o fez com a pecaminosidade humana. Deus o fez compartilhar das consequências do pecado. O nosso pecado. Essa imagem fala de substituição. Deus fez aquele que era inocente ser o culpado. Significa que Deus colocou todo o pecado sobre Cristo. Significa que Deus tratou Cristo como se ele fosse um pecador, colocando sobre ele o peso de todo o pecado humano. Significa que ele foi feito para carregar o pecado humano e a consequência do pecado. Ele foi feito uma vítima pelo pecado. Todo o pecado foi colocado sobre ele como um bode expiatório no dia da expiação. Deus o fez objeto do julgamento e ira contra o pecado. Significa que Deus o tratou como trataria qualquer pecado. Deus tomou o lugar da humanidade pecadora e Deus lidou com ele como teria lidado com qualquer pecado. Lembra de Romanos capítulo 3, versículo 25? Deus não levou em consideração, não tratou como deveriam os pecados anteriormente cometidos, levando em consideração a manifestação da sua justiça no tempo vindouro, isso é, na manifestação do próprio Cristo. Existia uma incógnita, como é que o pecado deve ser tratado, como é que Deus deve responder prontamente, completamente, perfeitamente, em ira contra o pecado. Isso estava meio que, como é que é? Deus abre a terra e engole todo mundo? Como fez com Datã e Abirão? Deus manda serpentes abrasadoras para que as pessoas sejam mordidas e sofram por 6 meses? Como é isso? Deus faz por meio de Cristo. Deus pega o ser mais glorioso de todo o universo, seu próprio Filho, e esmaga-o na cruz. Para que fique claro para todo mundo que Deus não vai tolerar brincadeira contra ele, que pecado é coisa séria. É o que o texto diz: aquele que não conheceu o pecado foi tratado como o pior dos pecadores, como aquele que em toda a humanidade teve mais pecados, sendo que acumulou todas as consequências de todos os atos, pensamentos, palavras e ações dos nossos pecados e dos nossos pais, cometidos durante o tempo de vida. Todas as consequências singulares do pecado que foi cometido ali, singularmente, caíram sobre Cristo. Essa imagem fala então dessa substituição. Mas também fala da identificação. Cristo foi identificado como pecado, de modo que o homem pudesse compartilhar da sua própria justiça através da união com Cristo. Cristo se identificou com a pecaminosidade humana, não em termos experimentais, mas em termos posicionais, tomando o lugar dos pecadores, representando os pecadores. Cristo se identificou com o pecado, a culpa e a consequência da separação eterna de Deus. O amor de Cristo pelos pecadores é tão grande que, embora ele não seja o responsável pelo pecado, ele se identifica com a humanidade e assume a responsabilidade pelos pecados, de tal modo que o pecado humano torna-se seu próprio. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Significa que eles são justificados ou inocentados ou declarados inocentes diante de Deus, são colocados numa posição correta diante de Deus. Eles têm uma posição justa, não em termos de natureza, mas em termos de posição. Eles são feitos um com a justiça de Deus, compartilham
da justiça posicional de Cristo. Não é apenas uma justiça teórica que é creditada àqueles em Cristo, mas uma justiça real. A iniciativa da reconciliação de Deus na morte do seu Filho está no coração do que seria o Evangelho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, pudéssemos ser justificados, pudéssemos ser declarados inocentes. Nosso crédito, que não existia, vem da perfeição de Cristo. Nossa dívida, que era a única coisa que teríamos, foi quitada pelos méritos de Cristo. Não deveríamos assumir essa responsabilidade de dizer aos homens essa verdade? Onde estão os missionários e os pastores? Pessoas que serão sustentadas, corajosas, irão se tornar desbravadoras desse mundo, para dizer aos homens, embaixadores em nome de Cristo, nos mais outros lugares, dizendo que os homens devem se reconciliar com Deus, falando do milagre da substituição que se operou na morte de Cristo. Oh, meus irmãos, todos aqueles que foram salvos pela graça de Deus, que foram trazidos para perto de Deus pela reconciliação, são transformados em reconciliadores. Eu acho isso fabuloso, porque como sempre, Deus não nos chama para fazer uma coisa que Ele mesmo não está fazendo. O chamado dele para nós, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quando a gente olha e está seguindo Jesus, a gente vê um Deus reconciliador. Um Deus que veio ao nosso encontro quando estávamos fugindo dele com os nossos pecados. Um Deus que tomou a iniciativa, provisionou o método e depois nos deu o propósito de vida, o ministério. O ministério para dizermos aos homens. E agora nos diz para fazermos a mesma coisa. Deus não está reclamando algo que Ele mesmo não fez. Está dizendo, faça. Ele está dizendo, me siga. Eu tenho feito assim e dou para você o privilégio de fazer o mesmo. Se Deus fez esse movimento de vir ao nosso encontro, não deveríamos fazer a mesma coisa com aqueles que nos ofenderam? Se o grande Deus veio até você nos seus pecados e Ele provisionou uma maneira de remover e reatar a amizade com vocês, não deveríamos nós, nos nossos relacionamentos, irmos atrás das pessoas que pecaram contra nós e restaurarmos os nossos relacionamentos? É claro que você é uma boa pessoa, mas você acha que é mais justo do que Deus? O chamado para a reconciliação é um chamado que encontra o seu modelo em Deus. Não somente o modelo de procurarmos a reconciliação, mas de tomarmos a iniciativa. Se hoje o Espírito lhe lembra que você tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, é a vontade de Deus que você imite o seu Senhor e busque reconciliação em nome de Cristo. Porque se Deus veio ao seu encontro no seu pecado, quem você pensa que é, para achar que é justo e legítimo segurar as outras pessoas, manter-se inimigo por causa dos pecados dos outros contra você? As muitas coisas que Deus fez em prol dos crentes nada mais são do que combustível para que os crentes possam fazer coisas em prol do Senhor. Proclamar o Evangelho não é apenas uma atividade cristã nobre, irmãos. É algo que o próprio Deus busca. E embora possamos desfrutar de bênçãos dentro da família de Deus, Deus não somente salva pecadores, mas cria reconciliadores que copiam o mesmo exemplo de Cristo, indo atrás dos pecadores e compartilhando a mensagem de reconciliação. Se fizermos isso, só assim seremos uma igreja externamente salgada. Não seremos salgados porque salgamos durante somente a juventude salgada, que é legal, ou em viagens missionárias, que são legais. É na nossa interação com o mundo. Quando você se vir, antes de qualquer outra coisa, como discípulo de Jesus, antes de ser patrão,
Antes de ser professor, antes de ser médico, antes de ser qualquer outra coisa, você foi chamado para ser o embaixador em nome de Cristo, para falar em seu nome, dizendo que os homens devem se reconciliar com Deus. É assim que nós salgamos. Temos a obrigação de fazer isso. Essa é a maneira como o Senhor nos chama para Ele. Tenho orado para que, se Deus decidir salvar alguns, que seja porque nós estamos compartilhando esse evangelho. Um camarada chamado Moult, ele foi um dos missionários, um dos grandes missionários que foi influenciado por Hudson Taylor para trabalhar na China. Em determinado momento, a fama dele correu, ele era um dos 100. A fama dele correu tanto que o presidente dos Estados Unidos o convidou para que ele fosse embaixador dos Estados Unidos na China, uma posição muito importante naquela época ali, século retrasado. A resposta dele foi importantíssima. Ele disse: muito me honra esse chamado, mas eu já tenho uma posição de embaixador, e o meu rei, ele não aceita competidores. Eu espero que seja assim para nós. Que a gente não faça nenhuma competição com as lealdades que nós temos. Que, baseado na reconciliação que se operou em Cristo, que aceitemos nossa responsabilidade de sermos reconciliadores, como se Deus exortasse e falasse ao mundo por seu intermédio. Amém? Vamos orar. Pai, dá-nos poder, dá-nos convicção, dá-nos esperança, dá-nos graça. Que a gente não somente escute a palavra do Senhor, mas viva esta palavra, vendo as maravilhas que se operaram em nós. Peço que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática essas verdades. E falarmos ao mundo que tapa os ouvidos da reconciliação que se operou em Cristo. E que esse é o método estabelecido pelo Senhor para reatar a amizade contigo, Deus Criador. Se alguém está aqui, Senhor, e ainda não é reconciliado com o Senhor, confuso, eu peço que o Teu Espírito não permita que ele encontre paz, senão aquela paz dada pelo próprio Cristo, depois de ter seus pecados lavados pelo sangue dele. Salva os pecadores, ordena os seus corações que se arrependam, converte o Senhor de maneira irresistível. E quanto a nós, nos envia, somos teus, nos envia para qualquer lugar, em qualquer momento. Faze-nos viver essa realidade, sermos embaixadores em nome de Cristo e por amor a Ele. Amém.